coração dele. Senhor, a tua igreja está aí, lavada e remida, precisando se alimentar, precisando ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu sou da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo 37. A partir do capítulo 37, os irmãos acompanhem comigo, por favor. Amém? Habitou Jacó. A igreja achou? Gênesis 37? Amém. Me acompanhe, por favor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seus pais, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas cumpridas. Amém? Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Uma palavra que me toca muito ao meu coração. Foi a primeira mensagem que eu tive, que eu trouxe na minha vida. Foi a primeira pregação que eu preguei. Eu era jovem, eu devia ter uns 20 anos. E sempre quando eu prego essa mensagem, Deus faz algo poderoso na minha vida e na vida daqueles que a ouvem. Porque a palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lembro-me quando eu reuni a família lá em casa, minha irmã está aqui, havia tido um vento lá em casa profundo, minha mãe agrediu meu padrasto foi parar no hospital por causa de um problema de telha, que a telha lá em casa estava gotejando, e teve aquela coisa toda. Aí eu reuni a família, fizemos aquela oração, e eu lembro que eu li essa palavra. E hoje, graças a Deus, está construindo já o terceiro andar em casa. Minha irmã está aqui, não me deixa mentir, né? Então, amados, é uma palavra que me toca muito. A história desse jovem José. Eu tenho o título dessa mensagem: A Capa da Exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer vestir a capa da exaltação, levanta a mão. Quem quer ser exaltado na terra, levanta a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma capa da exaltação para te entregar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. José é um jovem de 17 anos, o irmão de 11 irmãos, o menos mais jovens. E José, imagino eu que Jacó pegava seus filhos todos os dias, uma vez por semana, reunia seus filhos dentro da sua casa e começava a falar da história que ele passou com Deus, dos milagres que Deus tinha feito na vida de Jacó. Imagino eu que dos 12 irmãos, o que mais prestava atenção naquelas histórias poderosas era José. Imagino eu que guardava cada palavra no coração era José. E os outros irmãos não estavam nem ligando para aquelas palavras. E certa feita Jacó fala: olha, filhos, certa feita eu fugindo do meu irmão, fugindo da minha casa, eu fui parar no meio de um deserto. Eu não tinha nada, eu só tinha na minha mão um cajado. Olhava para um lado deserto, olhava para o outro deserto, olhava para frente deserto, olhava para trás deserto.
e eu vi apenas uma pedra, e naquela pedra eu me deitei. E quando eu me deitei, eu tive uma revelação poderosa. Eu vi uma escada, e vi anjos subindo e descendo, e vi anjos subindo e descendo, e eu vi também o Senhor se revelando para mim, e falando que era comigo na minha ida e na minha vinda, na minha entrada e na minha saída. E José ouviu aquilo e falou: eu quero ter esse Deus, eu quero ter essa revelação, eu quero ter esse sonho. E naquela noite José se deitou e dormiu. E ele deitado e dormindo, ele teve aquele sonho, imagino eu, Deus aparecendo para ele e vindo com uma capa. E falou: José, eis aqui a capa de exaltação. E Deus vestindo José com aquela capa. E quando José veste aquela capa, ele olha os feixes dos irmãos dele, e ele olha o feixe dele, e os feixes dos irmãos dele se dobravam ao feixe dele. E ele teve outro sonho. Ele viu 12 estrelas, uma lua e um sol, e as 11 estrelas e a lua e o sol se dobravam à estrela dele. Xalabassai. E ele acordou naquela manhã, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, falando: Senhor, obrigado, porque o Senhor ouve a minha oração. E ele ficou empolgado com aquela revelação, ele ficou feliz com aquela revelação. Então ele contou para os seus irmãos e contou para os seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Só que ele, contando aquilo, ele despertou inveja e ciúme dos seus irmãos. E mais tarde, Jacó, vendo aquilo, aquela proximidade do seu filho para com ele, Jacó pega uma túnica, costura uma túnica toda colorida, coisa aquela túnica toda colorida. Imagina os irmãos de José olhando, imagino Simeão, imagino Rubem, o mais velho: essa túnica é para mim, porque eu sou o primogênito. Imagino Simeão olhando: nossa túnica é para mim, porque eu sou valente. Imagino Levi olhando e falando: essa túnica é para mim, porque eu trabalho pesado no campo. Imagino Judá vendo Jacó fazendo aquela túnica, e Judá falando: essa túnica é para mim. Aqueles questionamentos. E chegou o dia que Jacó fez a última costura daquela túnica, sacudiu aquela túnica, estendeu aquela túnica.